O áudio está aí no escuro. Pastor, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo na bênção. Na bênção e no frio. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Bom, Rogério. Certo. O pessoal está conectando o áudio aqui, não me aparece aqui ainda. Agora sim, começou a uns aqui já abrindo aqui. Pastor gosta do frio, é isso? Bah, mas é muito bom. Já saltei esse bar aqui bem galdeiro, já, né? É bom um friozinho, né? Coisa boa. É bênção de Deus. Esse é o nosso inverno, né? Fazer o quê? Não tem jeito, é assim mesmo. O pessoal de Pelotas já disse que é muito úmido lá, né? Ah, isso é verdade. Não tem como ficar. É verdade. Olha aí, irmão Marco. Novo hoje, pastor. Irmão Claudemar, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Como é que é? Não entendi, Marco. Não entendi. O pastor está de cenário novo. Ah, cenário novo, é. É que eu tô com muito livro aqui, Bíblia aberta e caderno, e aí eu tenho que usar a mesa maior aqui, aí não dá. Tem que usar a mesa grande. Boa noite, boa noite. Tudo na benção? Tudo bem, Boa graças a noite. Deus. Boa noite. Eu quero participar com um pouquinho? Participar Ruth, Tudo bem? tudo bom, irmão Ruth? Tudo bem. Você? Rogério. Frio? Que benção. Olha o Martim e a Elisa aí, ó. Que Olha aí o casalzinho, maravilha. Martim e Elisa. Que benção. Maravilha. Olha a Lívia ali. Aham. Deixa eu ver. O povo está conectando aqui devagarinho. Mas amém, queridos. O pessoal está chegando ainda, né? O pessoal está se acomodando aqui nos bancos da igreja, por enquanto, né? Para nós começar o nosso culto, né? Mas para a gente poder remir o tempo aqui, porque hoje, na verdade, além do nosso encontro, como a gente sempre costuma fazer, nós também conversarmos um pouquinho, né? E a proposta é essa, né? Periodicamente a gente tem um momento que é o nosso encontro da família e ao mesmo tempo também é a nossa reunião da unidade, né? Nosso encontro da unidade. E é o momento que a gente vai trazer algumas coisas aí, lembrar de alguns propósitos, lembrar de algumas questões que nós estamos caminhando, de alguma forma a gente poder ter esse tempinho juntos. Não é nada de segredo, nós vimos fazendo isso sempre com os líderes dos ministérios, mas aí, como vocês bem sabem, o ano passado a gente decidiu que esse é um momento muito para nós enquanto igreja. Não é uma assembleia geral, não é prestação de relatórios, não é isso, irmãos. Nós não vamos ouvir aqui números, nada disso. O que nós queremos aqui é ter um tempo realmente na palavra de Deus e que tenha o foco diante daquilo que nós temos entendido como o nosso desafio nesse tempo, em nome de Jesus. Então, eu vou pedir a gentileza, até porque daqui a pouco eu vou falar demais aqui, né, irmãos? Demais não é que é muito tempo, é que eu vou falar meio sozinho, né? Porque o Zoom não tem essa dificuldade, às vezes, de a gente repartir um pouquinho aqui a palavra. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou pedir a gentileza, então, Renan. Ô, Renan, por favor, eu queria que tu pudesse abrir o teu microfone para orar. E depois do Renan orar, eu vou pedir também a gentileza, sendo possível, irmã Isabel, se puder cantar para a gente aquele cântico 207, a Cris vai pôr para nós aqui né, no data show aqui da igreja, né, irmãos? Então nós vamos cantar, primeiro nós vamos orar, o Renan vai fazer essa oração inicial, e depois, logo em seguida da terminada a oração, a irmã Isabel vai cantar conosco esse cântico 207. Nós vamos manter os nossos microfones desligados a partir de agora, né? Mas vamos acompanhar juntos aqui, orando e também já cantando ao Senhor aqui. Renan, por favor, tenha a bondade. Senhor Jesus, então queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais esse dia que o Senhor fez.
porque estamos aqui em família, em igreja, reunidos para mais uma vez, juntos meditarmos na Tua palavra, juntos alimentarmos essa união que também vem de Ti. Então, antes de tudo, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Que nessa noite nós possamos estar alimentando, então, Senhor, essa união, nós possamos estar vivendo esse amor e nos ajudando, Senhor, a seguir nesse momento. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio também. Agradecemos, pedimos Sua bênção para cada família que está aqui reunida e pedimos também para que o Senhor cuide para quem não pôde estar ou está fazendo outras coisas, trabalhando, pedimos que o Senhor esteja com eles, Pai. E quem possa estar com algum problema, alguma doença ou até alguma questão emocional, que o Senhor possa estar agora visitando também, Jesus. E que neste momento nós possamos estar sentindo a Tua presença e crescendo em união, Pai, na Tua graça. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então vamos lá, esse hino faz tempo que a gente não canta, né, irmãos? Vamos ver se sai mais ou menos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a imagem para enxergar melhor a letra. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Renan. Obrigado também, irmã Isabel. Deus nos abençoe ricamente. Queridos irmãos, mais uma vez, para quem chegou aí depois da nossa saudação, né? Bem-vindos todos. Eu vi que foi aumentando aqui as janelinhas, na verdade, né? Então, certamente entrou mais alguns irmãos aí depois que a gente iniciou. Só para a gente poder retomar, 30 janelinhas aí. Valeu, Cris. Obrigado. Só para a gente poder retomar umas questões aqui, irmãos, o nosso encontro hoje da família, né, também é o momento que nós queremos falar um pouquinho da nossa unidade. E eu, como sempre tenho feito ao longo desses 3 anos, indo para o 4º ano agora que a gente tem estado na nossa igreja Betel, só para a gente poder retomar algumas questões, de fato, eu quero ser repetitivo, né? A gente até às vezes diz assim, eu não quero ser repetitivo. Não, eu quero, irmãos, eu estou confessando aqui já que quero ser, porque acredito que quando nós começamos a realmente a refletir e às vezes até mesmo firmar uma ideia, uma palavra, um alvo, um objetivo,
Às vezes nós queremos que em 2 ou 3 momentos, encontros, palavras, as pessoas, ou pelo menos todos, entenderam exatamente qual é o nosso grande objetivo como igreja e o que fazer neste tempo. Eu entendo bem diferente, eu entendo que quando nós vamos mencionando e vamos falando, e aquilo vai internalizando, daqui a pouco a gente não precisa mais falar, aquilo flui naturalmente. E isso não é da noite para o dia, eu tenho muita consciência disso, e eu tenho conversado muito com a nossa liderança, em especial, sobre essas questões. Irmãos, quando nós fizemos a primeira reunião, lá no meados de dezembro de 2016, eu levantei algumas perguntas, perguntas retóricas, na verdade, também levantei uma questão: qual era o nosso desafio naquele tempo para uma igreja que estava caminhando, então, para os seus 100 anos, como de fato é. Veja bem, isso estava sendo levantado, essas questões, no nosso 91º para 2º aniversário, nós estávamos caminhando para o 92º, e a ideia era essa: o que é que nos leva neste tempo a pensarmos, a projetarmos, a planejarmos a nossa igreja visando o nosso centenário? E aí algumas questões nós levantamos naquela ocasião, que foi justamente o quê? A realidade da nossa cidade, a realidade do nosso tempo, né? Tempo no questão bem horários mesmo, né? Nossos irmãos, os membros da nossa igreja com seus muitos compromissos, né? Entendemos também que a questão de nós pregarmos o evangelho, ou seja, anunciarmos, irmãos, isso independe do tempo, do meu relógio, independe se eu tenho ou não tenho tempo. O ID, eu entendo, e é por isso que propositalmente nós escolhemos o Cântico 207, porque eu creio que propositalmente nós precisamos ganhar pessoas para Jesus, e as pessoas nos dias, naquela ocasião, né, 2016, talvez o ceticismo era maior, as pessoas não estão muito desejosas em estar indo para reuniões da igreja e coisas parecidas. E aprender também a entender onde nós estamos para sermos de alguma forma muito relevante, uma igreja relevante. Isso nós batemos talvez bastante nessa tecla, né, da nossa relevância como igreja, pensando justamente neste fator centenário. No entanto, queridos irmãos, o que aconteceu? Nenhum de nós programou, pensou, projetou, estava preparado para o que nós estamos vivendo atualmente, que é essa questão pandemia. E a verdade é que esse momento, pandemia, ou alguns até dizem pós-pandemia, as coisas mudaram, irmãos. A verdade é essa. Até alguns estão dizendo o seguinte: o que vai ser depois da pandemia? Não, o que nós já estamos fazendo agora. Nós já estamos vivendo mudanças. Essa que é a grande verdade. Quer queiramos, quer não queiramos, nós já estamos vivendo mudanças. Eu tenho, inclusive, falado também com os nossos pastores, nossos obreiros, e até mesmo em algum círculo de pastores aqui da nossa cidade, que já é visível a transformação que está acontecendo no meio eclesiástico, né, no meio da igreja, a respeito de tudo que nós estamos vivendo já neste tempo. Ou seja, nós estamos ainda em meio à pandemia, em nome de Jesus, caminhando para o final, né? Em nome do Senhor Jesus, eu não sei quando ainda, né? Pelo menos vamos profetizar aqui, né, irmãos? E o que nós já estamos sentindo já que há mudanças. Já estamos mudando o jeito de ser igreja, irmãos. Já estamos mudando o jeito de ser igreja, quer queiramos, quer não queiramos. Nós talvez estamos aí obrigatoriamente nos reunindo mais virtualmente, online, nossos encontros, na verdade, pessoais, nossos relacionamentos pessoais estão aí, infelizmente, agora sofrendo aí um distanciamento, né, maior do que nossa vontade. Eu espero que isso passe logo. Mas eu tenho, pelo menos, observado algumas questões, irmãos, tanto positivas quanto negativas. A positiva, eu vou chamar aqui mudança. Às vezes ela não é legal, ela não é boa, mas ela é necessária. As mudanças, às vezes, são necessárias, é preciso, né, às vezes nós mudarmos. Eu não me lembro exatamente quem falou, há pouquíssimos dias atrás, se eu não me engano, ainda foi até essa semana, que estávamos falando a respeito de mudanças, e a Nokia, ou a Nokia, como queiram, né, que era uma enorme
companhia telefônica aí de aparelhos celular, né? Quem é que não teve um Nokia, né? Ou Nokia, não sei como queira, né? E quando entrou essa questão do sistema Android, a Nokia, ou Nokia, ela não fez adesão a isso. E eu pergunto para vocês, onde é que está hoje? Né? Onde é que eles estão hoje? Sumiram. Né? Sumiram. Hoje não só se fala em Samsung, né, irmãos? O meu smartphone é Samsung, e acho que a maioria é, né? Samsung, LG e outros tantos que aderiram a esse novo sistema. Então, veja que a mudança, ela talvez não seja muito, no primeiro momento, é vista com bons olhos, mas às vezes ela é necessária para algo maior, para algo melhor que vai chegar. Eu vejo também positivo essa questão desse momento que nós estamos vivendo, irmãos, porque talvez a questão do evangelho, dos cultos online, e a gente poder pregar o evangelho da forma que nós estamos pregando, nós conseguimos chegar praticamente em muitos lares e muitas casas que nós não imaginávamos que um dia chegaríamos. Mas esse momento está fazendo isso. Pessoas que estavam, talvez, em cima do muro, estão decidindo, não, eu realmente quero sair dessa minha instabilidade de fé espiritual e quero realmente viver, né, o evangelho verdadeiro. Né? Então eu percebo que, pelo menos, assim, a grosso modo, nós temos um ponto positivo, que é justamente a palavra de Deus tem alcançado talvez um número maior do que antes, né? Apesar desse momento ser complexo. No entanto, tem um lado também negativo. Nós não podemos descartar isso, irmão. Tem um lado negativo. Por quê? É normal, talvez, que esse momento que nós estamos aqui em nossas casas agora traz uma certa acomodação. E não é uma acomodação porque eu estou agora aqui sentado numa cadeira, talvez alguns irmãos até no sofá, ou até mesmo encostado aí, né, numa poltrona com os pés para cima. E nada contra isso, viu, irmãos? Mas eu digo muito mais uma acomodação, porque esse distanciamento social, às vezes, causa também um distanciamento na alma. Emocionalmente, a gente começa assim, eu preciso me cuidar. Então, pelo fato de eu ter que me cuidar, a gente acaba entrando, talvez, num comodismo. E esse, eu acho, vai ser um enorme desafio quando os templos voltarem a abrir. Não é nós, a Igreja Betel. Eu estou falando de forma bem geral mesmo, né? Eu tenho conversado com vários pastores de outras denominações e basicamente a nossa conversa tem sido justamente essa. Como será o retorno? Visto que alguns já estão provando que realmente estar em casa é bom, é melhor, e a gente está ouvindo a palavra e recebendo de Deus. Mas nada se compara, nada pode mudar a questão do estarmos juntos, da comunhão, do trocar o cálice, né? De trocar aquele momento tão precioso que é a ceia do Senhor. Também eu tenho observado, dos pontos negativos, irmãos, justamente, principalmente os mais novos na fé, né? Tem bastante dificuldade de se conectar nesse momento. E agora eu vou falar aqui, gente, nós estamos em família, né, irmãos? Então eu preciso ser bem real aqui, sem muito enfeite, né? Preciso falar a verdade. Nós talvez temos uma dificuldade, nós Igreja Betel em Porto Alegre, nós temos uma dificuldade às vezes das pessoas que se achegam a nós sentir-se parte, de penetrar, de sentir assim, olha, realmente eu tenho uma família, né? E veja bem, irmãos, eu estou sendo genérico, porque eu sei que alguns foram extremamente, muito bem recebidos, mas outros já se queixaram, por exemplo, para mim, né? Pastor, me sinto excluído. Mas a culpa é dele. Tudo bem, pode ser que seja até, não vou tirar essa questão. Mas, de qualquer forma, eu vejo que existe uma demanda que nós precisamos vencer em nome de Jesus. As pessoas, elas precisam sentir-se inseridas, parte. E agora, com essa questão de conexão, de internet, de distanciamento, então eu vejo que isso se torna ainda um pouco mais complexo ainda para nós. Se torna um pouco mais difícil. E veja bem, irmãos, quando eu falo isso de mim mesmo, não falo para vocês, eu falo isso para mim. Isso é a minha pessoa. Né? Quando eu falo com relação à igreja, talvez fica até mais fácil se eu chegar e apontar, né? Mas a questão não é o apontar, é eu olhar para dentro de mim mesmo e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa quando muitas vezes eu não consigo, talvez assim, eu tenho afinidade com o A, o B, e o C e o D fica meio de fora da minha conversa. Que não há pecado nisso. O fator principal eu preciso me sentir parte, eu preciso entender que o Senhor me chama para isso. E a virtualidade nos deixa um pouco mais ainda, né, distanciados nesse sentido.
Então, irmãos, veja bem, eu estou colocando aqui os desafios, os pontos que eu coloco negativos e positivos com relação a tudo que nós estamos vivendo, mas eu preciso me tornar aqui recorrente. Eu preciso retomar aqui, queridos irmãos, e peço a gentileza que vocês tenham paciência conosco aqui, porque eu creio piamente que Deus ele tem dado uma visão e nós vamos perseguir a visão que Deus tem nos dado, em nome de Jesus. E para mim, uma perseguição de visão, queridos irmãos, eu olho para a própria palavra de Deus, para o próprio evangelho de Jesus. Eu vejo Deus, por exemplo, quando principalmente no Antigo Testamento ele vai falar, ele diz por diversas vezes, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que lhe tirou da terra da escravidão. E ele fala isso depois de centenas de anos. Ele lembra o povo, né, daquilo que realmente é, talvez, o alicerce, o início, a gênese de todas as coisas. Porque o povo, de alguma forma, e eu falo isso de mim mesmo, nós somos esquecidos. Quando eu digo para vocês tenham paciência, irmãos, é porque eu vou ser recorrente a respeito do foco, a respeito daquilo que nós queremos viver como igreja. E veja bem, quando começamos a falar sobre isso, eu tenho falado e falo com muita tranquilidade que, graças a Deus, né, e nós somos aqui um povo, uma igreja bem democrata, nós somos batistas e somos democratas, nós não construímos isso assim, ó, o pastor impôs isso para nós. Não, ao contrário. Nós, juntos com a liderança, com os líderes de ministério, com o corpo diaconal, com os pastores, com as congregações e seus pastores, fomos trabalhando isso ao longo do tempo para dizer exatamente aquilo que nós queremos perseguir como igreja. Quais são os nossos alvos, quais são os nossos objetivos de ser igreja. E é por isso que eu tenho que ser recorrente. Vamos lá, só para a gente retomar aqui e lembrar. Eu tenho falado isso constantemente. Quando eu falo sobre a mesma, esse é um dos propósitos, né? A mesma batida de coração em todos os membros, eu falo literalmente a respeito de unidade, meus irmãos. O que nós queremos é unidade. Que haja esse sentimento de unidade. Mas por que, pastor, já são 4 anos falando a mesma batida do coração? Por que tem que ser assim? Só para retomar um pouquinho. Eu acabei citando aqui uma das demandas que necessitam ser vencidas. E é justamente a questão que as pessoas precisam se sentir parte. Elas precisam, às vezes, se sentir-se assim, olha, eu tenho uma família. Eu sei que vocês que estão aqui, irmãos, e eu quero dizer isso para todos, mesmo para aqueles que talvez ainda vão passar pelo processo, porque eu estou com a telinha bem curta aqui, eu não consigo ver ninguém, tá? Mas mesmo aqueles que vão passar pelo processo de se tornarem membros, no hall de membros da igreja, o processo que eu digo é a Assembleia Geral, eu quero dizer aqui em nome, como pastor da igreja, em nome da igreja, que todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Se houve um sentimento de não sentir-se parte, eu quero dizer em Cristo Jesus, que nós estamos perseguindo um alvo, que é o primeiro, a mesma batida de coração. É sermos um em Cristo Jesus. Por que, irmãos, isso? Porque é só olhar Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela caminhava que era comum, tudo era comum entre eles. Não havia uma coisa é minha, essa coisa é tua, não, tudo era comum, eles repartiam, eles dividiam tudo ali, a palavra do Senhor diz, né? E não havia nem necessitados entre eles. Por quê? Porque era o mesmo Espírito que agia na igreja primitiva. Então, esse é um dos alvos que nós estamos perseguindo já desde aquele período lá de 2017, quando nós começamos, então, ao longo de um ano inteiro, decidimos que era esse o nosso alvo, é essa perseguição que nós queríamos fazer. A segunda questão aqui, queridos, como alvo, como propósito, como objetivo, aonde nós queremos e por que nós queremos fazer isso, é também o fator de entender exatamente a vontade de Deus para nós. Por que eu digo isso, irmãos? Você já ouviu certamente aquele ditado, né? Por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Né? E eu diria que nesse contexto eclesiástico, né? Por que a palavra do pastor fulano é bem melhor que a do pastor Gerson, né? Aquele pastor é uma bênção. Mas nunca vai ser nosso, afinal nem é da nossa denominação. Mas quem sabe até é, né? Eu preciso entender exatamente o que é que
Deus quer para nós. Ah, aquela igreja é melhor do que a nossa igreja, a fulana, a beltrana, a ciclana igreja. Irmãos, eu entendo que talvez o ministério ele desponta, ou como diz na gíria da gurizada, né, ele bomba. Sabe por quê? Porque aquele povo, aquela igreja, aqueles irmãos entenderam a vontade de Deus para eles, para a vida deles. Vocês não podem dizer amém para mim, aqui comigo, né? Mas eu quero crer que vocês estão dizendo amém. Por isso, esse é um alvo que nós estamos perseguindo. Deus, qual é a tua vontade para nós como igreja? Porque nós queremos perseguir a vontade de Deus. Não é o que lá deu certo, o que aqui deu certo, nós vamos fazer tudo igual. Porque pode ser que aquela foi a vontade de Deus para aquele lugar. E eu preciso agora entender a vontade de Deus para este lugar. Hã? E vocês vão ter que dizer amém, né? Porque eu acho que vocês vão dizer amém para isso. Então, esse é um dos propósitos. Bom, entendendo isso, ou compreendendo justamente essa questão da vontade de Deus para nós como igreja, aí então, é este também um dos alvos, um dos focos, um dos propósitos, né? Que eu preciso então, como liderança, como líder, ou como membro, ou engajado em um ministério A, B ou C, que a programação que eu estou fazendo, o evento, o culto, o trabalho, o propósito, enfim, aquilo que eu estou realizando, ele não é à toa, ele não é porque, olha, é porque faz, sei lá, 200 anos que já se faz assim. Irmãos, eu preciso entender exatamente que se eu tenho um alvo de unidade, se eu preciso entender a vontade de Deus, eu preciso entender também que o meu trabalho, né, como servo de Deus, ele tem propósito. Ele não é um trabalho porque, olha, está todo mundo fazendo igual, sempre foi feito assim. Eu preciso entender exatamente o que é que Deus está ministrando para mim, para que eu venha executar uma programação, um trabalho, um evento, um culto, sei lá, como queira, que tem propósito, em nome de Jesus. Porque quando nós entendemos a vontade de Deus, e nós estamos perseguindo um alvo de mesma batida de coração, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer alguma coisa que ele vai visar a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a unidade da igreja, porque isso é um alvo que nós estamos perseguindo. Então, o meu programa, o meu evento, o meu trabalho, o ministério onde eu estou engajado, ele também vai caminhar em cima de propósitos bem estabelecidos. E um destes propósitos, que nós cremos, e foi muito exaustivamente debatido e conversado muito sobre isso, é justamente, irmãos, a questão do discipulado. O discipulado do cuidado um a um. Ah, por que isso? Cuidado um a um. Né? Isso é recorrente, está todo mundo fazendo, pastor. Isso não é nada novo. É verdade, não é nada novo, irmãos. Isso aí já fazem 2000 anos que já se faz isso. Não tem nada de novidade no que eu estou dizendo aqui. Nada, absolutamente nada. Por que eu falo de cuidado de um a um, falo de discipulado? Qual é a razão disso, irmãos? Vamos lá, de novo. Vamos voltar um pouquinho aqui a fita, né, irmãos? Fita nem existe mais, né? Agora não tem mais isso, né? Vamos voltar aqui o CD, né? A questão é, eu acabei citando aqui que uma das dificuldades, e talvez alguém já sentiu isso, né? Alguns aqui talvez nem sentiram, foram muito bem recebidos, mas quem sabe outros sentiram. Puxa, eu tenho dificuldade de penetrar, eu tenho dificuldade de entrar, de me sentir parte, coisas que eu já ouvi, tá bom? Como é que a gente faz isso de forma muito clara e muito tranquila e sem muito estresse? Como? Quando eu passo a cuidar de alguém pessoalmente. Quando eu me importo com uma pessoa só, um só. Quando eu quero que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu quero repartir com mais alguém, em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu estou falando com pessoas aqui que são mais que vencedores. Vocês foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, têm uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, aleluia. Só que, por que nós cantamos o Cântico 207? Porque a mensagem que ele me deu, que ele fez na minha vida, ele quer que eu reparta com mais alguém. Aleluia! E eu preciso fazer isso. Por isso que esse também é um dos alvos que nós estamos perseguindo como igreja. Esse é o foco. É isso que nós vamos caminhar em nome de Jesus. Coisas simples, bíblicas, do dia a dia, recorrente, o que a igreja primitiva já fazia. E sendo bem prático aqui, irmãos, como é que se atinge objetivos assim? Esses 4 em especial que eu estou colocando aqui. Olha, eu preciso de novo
eu preciso me espelhar, eu preciso que realmente o nosso espelho, o nosso exemplo, vamos dizer assim, é a igreja primitiva. É lá. Irmãos, se alguma coisa, alguém falar que seja diferente e que deu certo, que está sendo uma bênção, mas que não tem a ver com Atos, capítulo 2, 3, 4, 5 e assim por diante, eu preciso rever. Porque o que eu vejo que deu muito certo foi aquilo que os apóstolos começaram, irmãos, e deu tão certo que eu estou aqui, você também. Aleluia. Por quê? Porque foram propósitos de Deus. E como é que eles fizeram? Como é que eles executaram estes planos? Como é que foi feito isso? Muito simples. Por que nós começamos desde 2017 a trabalhar a questão da leitura da palavra diariamente e a oração com propósitos? Porque, irmãos, é só ler o texto de Atos. Eles pegaram, a Bíblia diz que quando Pedro e João foram soltos ali da prisão, ali quando eles estiveram diante dos fariseus, no Sinédrio, a Bíblia diz que unânimes, unidade, levantaram a voz a Deus em oração. Ou seja, por que nós colocamos que o jeito, ou a maneira, ou o método de atingir esses propósitos que eu falei antes aqui, é justamente esse: oração e a palavra. E quando eles começaram a orar, se vocês lembrarem, inclusive, né, do texto que eu li aqui no domingo. Falei tanto de igreja, de banco, agora estou achando que é até domingo, né? Não, quarta-feira, no nosso encontro, eu citei aqui Barnabé, né? E eu falei Barnabé, que aparece a primeira vez o nome dele ali no capítulo 4. Só que no capítulo 4, no versículo 23, é que eu estou citando agora esse texto aqui. Eles começaram essa oração em unidade, está lá escrito, Atos 4, 23. E a primeira coisa que eles mencionaram na oração deles foi a palavra de Deus, irmãos. É palavra e oração. Como é que a gente atinge o objetivo de um discipulado prático? Palavra e oração. Como é que eu vou entender a vontade de Deus para ser igreja em 2020? Palavra e oração. Como é que eu vou fazer um discipulado 1 a 1 com alguém? Eu tenho até um pouco de dificuldade para falar. Palavra e oração. Como é que eu vou ser relevante como igreja? Palavra e oração. Em nome de Jesus. Queridos, por isso que nós estamos nesta semana, excepcionalmente essa semana, inclusive no nosso relógio de oração, pelos propósitos, e sempre lembrando o texto diário. Então, veja bem, irmãos, as coisas que nós estamos aqui praticando, trabalhando como igreja, elas têm propósito. Elas não são assim, porque isso é muito legal, a gente orar e ler a Bíblia. Não, não. A gente está lendo a palavra e orando, porque eu creio, em nome de Jesus, no poder da oração e no poder que há na palavra de Deus quando ela é ministrada. Eu creio que há transformação, eu creio que os céus se abrem, eu creio que os paralíticos, que os cegos, que os surdos, eles são restaurados pelo poder da oração e da palavra de Deus. Eu creio, querido, que há enchimento, há avivamento, há mover do Espírito quando há oração e quando há manifestação de sua palavra. Se eu fizer qualquer coisa diferente disso, é fogo de palha. Começa muito bem, às vezes, e termina rapidamente também. Então, queridos, como é que se atinge esses objetivos, estes focos? É uma ação prática. Leia a Bíblia e faça a oração, como diz aquele cântico da Escola Bíblica Dominical, se quiser crescer. Né? Segundo, nós estamos hoje com uma programação como igreja, irmãos, de forma bem prática. Como é que a gente atinge isso? Todo o dia, tanto para o público nosso, os irmãos em Cristo, como também para aqueles que talvez ainda não estão aí no Evangelho. Como é que a gente vai aconselhar 1 a 1, ou caminhar em unidade com uma pessoa, evangelizando um só, ou trazendo um discípulo só de volta para o caminho? Irmãos, os PGs, eles são literalmente esses facilitadores. Nós temos aí vários PGs que já estão voltando à atividade. Alguém vai me perguntar, mas eu não vejo reunião. Ontem nós nos reunimos às 21 horas, na segunda-feira, né, melhor dizendo, para falar justamente sobre essa questão desse momento novo, né, da pandemia, e o que fez com os pares, que a gente chama agora carinhosamente de pequenos grupos aqui, né, que são esses encontros que a gente chamou de café para esse tempo de
pandemia, né? O que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo algo muito tremendo. Os encontros estão sendo um a um, fora de horário, fora daquele momento pragmático que a gente estabelece, vai ser agora. Não, ele está muito, muito diferente. Por quê? Porque eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso. Isso está além daquilo que nossa estrutura, além daquilo que nós tínhamos decidido, além daquilo que a nossa agenda tinha proposto. Está muito mais além disso. E glória a Deus por isso. Como ser relevante, né? Porque um dos propósitos é ser igreja relevante. Como é que a gente vai fazer uma relevância espiritual e uma relevância também social? Porque as pessoas, na verdade, elas querem, sem dúvida, o pão, né, de Deus, mas também nós queremos alcançar o pão que mata a fome física também. E eu louvo a Deus, queridos irmãos, pelas coisas que estão acontecendo. Olha, eu acredito que realmente a Bob's, tanto aqui em Porto Alegre quanto em Cachoeirinha, estão trabalhando assim de uma forma tremenda e poderosa. E aqui eu deixo, inclusive, gratidão a Deus, né, pela vida dos irmãos que estão envolvidos tanto aqui em Porto Alegre quanto lá em Cachoeirinha para atender a comunidade. E o que mais me tenho realmente assim trazido bastante impacto ao meu coração, irmãos, é porque nós não somos uma ilha. Até um dia eu preguei sobre isso, né, que nós não somos uma ilha, nós precisamos andar juntos, né? E eu não falo apenas no sentido de que é só a Igreja Betel que está fazendo coisa legal, né? Seja aqui ou aí em Cachoeirinha. Não, irmãos. Tem gente boa e nós estamos nos unindo a estas pessoas a fazer estas ações, né? Hoje, glória a Deus, nós temos ali, através do Flávio, uma parceria legal com o pessoal da MPC, que é a Mocidade para Cristo, uma entidade, uma organização antiga já no Brasil, alcançando os tribos indígenas. O meu querido e amigo pastor Josué de Lermano, da comunidade Manaim. Aonde está aquele almoço, irmãos? Está lá nas quartas-feiras, né, que alguns têm, inclusive, presenciado. Irmãos, eu louvo ao Senhor, queridos, porque são mais de 100 pessoas, 100 famílias, não pessoas, 100 famílias atendidas todo mês com a nossa cestinha básica de alimentos, né? Nós tínhamos um número de 123 até o final do mês passado. Certamente os números vão mudar um pouquinho para mais, agora já nesse mês de julho, né? E os irmãos estão trabalhando. Eu fiquei tão feliz que ali em Cachoeirinha, por exemplo, só para dar não é nem relatório, né, irmãos, mas para contar essas coisas boas que estão acontecendo de relevância, na quarta passada tinha 15 pessoas lá, irmãos, tudo da comunidade lá. E um foi lá já e disse, olha, eu quero que essa cesta básica seja entregue aqui para quem precisa. Então, queridos irmãos, Deus tem feito coisas tremendas, já ganharam vidros, ganharam material de construção para ajeitar o nosso prédio lá em Cachoeirinha. O que é isso, irmãos, que está acontecendo? Isso é a relevância de ser igreja, e as pessoas que às vezes nem são ali, né, da fé, da igreja, estão ali até, de alguma forma, doando e ajudando, porque estão vendo alguma coisa acontecer. Estão ali, por exemplo, quando a gente começou o projeto das máscaras, algumas pessoas até vieram fazer contato perguntando como é que eu faço para doar. Olha que interessante, como é que eu faço para doar máscara? E não é cristão, viu, irmãos? Gente da comunidade, né? Nossos vizinhos foram ali conversar comigo algumas vezes, inclusive falando, olha, que eles estavam realmente impressionados, porque, né, uma máscarazinha das mais comunzinha está 5 pila, né? Olha aí, 5 pila. E nós estávamos doando máscaras boas, não era essas, né, ruinzinhas, não. Então, assim, irmãos, o que é isso? Isso é ser relevante. Isso é mostrar para a comunidade onde nós estamos inseridos que nós amamos essa comunidade, que nós estamos dizendo, olha, Jesus ama vocês. E nós estamos aqui para, de alguma forma, poder ser bênção na vida de vocês também. Em nome de Jesus. Eu estou falando só aqui, por enquanto, da Igreja Betel. Eu poderia até ficar expandindo e ficar falando, né, do projeto da República, né, que são membros da nossa igreja que estão cuidando, não estão com o CNPJ da nossa igreja, né, da nossa associação, mas estão lá, estão cuidando de pessoas, estão cuidando de vidas. E aonde estão essas pessoas? Para onde? Quem é que está fazendo pequenos grupos com essas pessoas, com esses meninos e meninas da República? São nossos irmãos. Aonde é que eles estão pedindo para se tornarem membros? Em nossa igreja. Qual é a igreja que eles querem se batizar? Na nossa. Então veja, irmãos, olha a bênção da relevância. E eu poderia dizer assim, estamos no caminho, já está pronto. Muito, nós estamos recém caminhando, eu creio, para esse caminho que o Senhor está nos chamando em nome do Senhor Jesus. E aí, então, né, depois a gente vai ler aqui, né?
Não captei aqui, mas depois eu leio aqui. Eu só vi que era a André e o Renan aqui que mandaram aqui uma mensagem aqui, né? Mas então, irmãos, assim, de forma bastante prática, né? De forma bem prática mesmo. Olha só. Como eu posso fazer parte disso? Como é que eu me engajo, me insiro nestes processos? Como eu entendo a vontade de Deus para a minha própria vida? Para o meu ministério onde eu estou inserido, para a igreja onde eu estou servindo? Como eu posso ser relevante nesta missão de Jesus? E eu quero, irmãos, agora trazer aqui uma breve devocional, porque o horário está indo, né? E o pastor fala demais, como sempre, né, irmãos? Cris, põe para nós aí, por favor, o texto que a gente já tinha conversado, que é Lucas capítulo 24. E eu vou pedir a gentileza, então, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu tinha olhado aqui, mas eu acho que agora não estou enxergando aqui. O pastor Rui estava com a gente aí, né? O a Neide? Ah, estão ali. Está ali a Neide, achei a Neide agora. Irmã Neide, por favor, eu ia te pedir a gentileza, se puderes abrir o microfone e fazer a leitura desses versículos de Lucas 24, por favor, até para mudar o tom de voz, né? Porque os irmãos já cansaram da minha. Faça essa gentileza. Ok. Lucas 24, de 13, quer dizer, alguns versículos, né? Até 35, é isso? Estão me ouvindo bem? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. É que eu não estou vendo todo o texto. O próprio Jesus se aproximou deles. Melhor se aproximou com eles. Deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides? Opa, eu não consigo ler. Eu vou pegar minha Bíblia, só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou ler na NVI. Qual é o texto? É Lucas 24, 13 a 35. É porque está cortando a imagem. Está na outra folha. Repetindo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos tristes, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro
e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Amém, amém. Obrigado, muito obrigado, Neide. Peguei meio desprevenida, né? Não tinha essa ideia, né? Mas também, irmãos, estamos em casa, né? É isso aí, estamos em casa e aí está na bênção de Deus, sem problema nenhum. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez. Irmãos, olha só, bastante prático aqui, de novo. Alguém vai poder até dizer, mas pastor, tu acabou de mencionar esse texto, não fazem 2 ou 3 semanas atrás. Jesus não está dando mais nada para o pastor. Ao contrário. E talvez eu vou falar mais umas 5, 6 vezes no mesmo texto, porque num texto, irmãos, e aqui tem pessoas que pregam o evangelho e sabem disso, quanta riqueza na palavra de Deus. Mas eu não quero pregar, fiquem tranquilos. Até porque é uma reunião, de fato, né, de nós estarmos em unidade. E eu quero retomar aquilo que eu estou recorrentemente falando às quartas-feiras, que é sobre o discipulado prático. Esse discipulado prático, irmãos, olha só, vamos só para retomar um pouquinho das coisas que nós já mencionamos, inclusive falando do texto do caminho de Emaús, aqui desses 2 discípulos que foram para um outro caminho que não era o caminho, na verdade, que o próprio Senhor queria que eles caminhassem. Lembram? Quem esteve conosco nas últimas quartas-feiras, eu citei algo sobre discipulado prático. Quanto mais sofisticada, mais estruturada, mais complexos forem os nossos processos, mais difícil se torna a exposição da palavra, da pregação genuína, da simplicidade para que as pessoas se aproximem de nós. Vocês entendem? Quanto mais coisas nós vamos criando, mais mecanismos, mais fazendo uma estrutura às vezes tão difícil de se mexer nela, mais as pessoas vão, né, ficando mais de lado. Nós damos mais ênfase a isso. Eu citei também, irmãos, alguns dias atrás aqui, que se não houver, ou quanto menos for a unção do próprio Espírito Santo, né, se não houver o arder do coração na pregação desta palavra, conforme Jesus estava falando, ou seja, se não houver presença real do Espírito Santo, irmãos, nós, enquanto irmãos em Cristo, igreja em Porto Alegre, Betel, nós vamos ter que inventar mais atividade, mais ativismo, mais programação, mais atrativo, mais entretenimento. Por quê? Para poder manter os espectadores, para poder manter a multidão. Mas aí eu faço uma pergunta para mim nessa noite. De fato, o que é que Jesus nos mandou fazer? E de fazer espectadores de todas as nações? E fazer multidão de todas as nações? E fazei
discípulos. É assim que a palavra do Senhor nos deixa muito claro. Eu não preciso nem ser um grande estudioso para entender que a ordem, o ide de Jesus, é para que eu faça discípulos. Em nome do Senhor. A minha missão, querido irmão, escute, a sua missão é fazer discípulo, não é fazer espectador nem multidão. É fazer seguidores de Jesus. Por isso que eu retomo uma das questões que eu falava aqui. Nós precisamos entender que alguns que se sentem, talvez, às vezes, um peixe fora d'água, e eu não falo dos irmãos, né? Mas eu falo pessoas que se achegam. Nós precisamos entender que o nosso chamado é justamente esse: pegar a multidão, pegar o espectador e torná-lo um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas o que tem a ver esse texto aqui do caminho de Emaús, irmãos? Porque eu vejo aqui um desafio. Quando eu olho novamente o mesmo texto que eu citei há pouquíssimos dias atrás aqui, na nossa quarta-feira de Zoom aqui, sobre discipulado prático. Como é que essa questão do queimar do coração, que é justamente o texto trazendo ali, né? Não ardia em nós o coração quando ele falava? Não ardia em nós o coração quando nós estávamos na caminhada? E aqui eu paro e penso, esses dois discípulos de Jesus, eles estão no caminho oposto. Não era esse o caminho para eles. Não era. E aqui eu gosto demais, e citei isso naquela ocasião, porque o Senhor acabara de ressuscitar dos mortos, e ele vai ao encontro, ou vai atrás, eu acho que essa é a palavra que melhor traduz aqui, né? Para dois discípulos fujões aqui do propósito divino, do propósito do Senhor. Não. E aqui eu chamo a atenção, a minha e a sua atenção também, irmãos, porque há pessoas neste tempo que estão andando por caminhos opostos ao verdadeiro caminho. Não se tornaram ímpios, veja bem, escute bem isso. Não são ímpios, não são pessoas desviadas do Evangelho. Não, mas estão buscando uma outra alternativa, um outro caminho, que às vezes não é literalmente o caminho que Deus, o próprio Senhor, determinou para mim ou para você. Não é. Assim como esses dois discípulos. E aqui eu vejo Jesus indo atrás desses dois discípulos. Então, sendo bem prático, irmãos, quando eu falo de um discipulado prático, de um queimar do coração no caminho, o que é que eu posso fazer, então? Aqui eu vejo algumas questões bem práticas para mim e para você, irmão. Vá atrás desses discípulos. Exponha a verdadeira palavra de Deus. Fale, vá atrás e diga para ele, querido, você tem um plano, você tem um projeto de Deus estabelecido para a sua vida. Há um plano, há um ministério, há uma chamada, há uma vocação, há uma realidade de missão para você. Não queira fazer coisas diferentes fora do plano, do projeto de Deus. Irmãos, eu vejo neste episódio aqui, principalmente do caminho de Emaús, que o Senhor, ele me convida e ele te convida a que nós possamos ir no caminho e trazer esses discípulos desgarrados para o caminho, para a unidade, para andarmos juntos como ele nos determinou como igreja, em nome do Senhor Jesus. Ah, que eu queria tanto ouvir um amém agora. Ô, Jesus, cheguei a dizer, é um calor aqui me deu agora. Amém. Mas, amado, como é que esse discípulo do Senhor, que é meu irmão, que é seu irmão, ele voltará a arder o coração novamente pela causa, né? Pelo reino, pelo seu chamado, inclusive, pela vocação que Deus lhe deu? Como é que ele volta a arder o coração dele de novo para isso? Como é que é isso, queridos? Olha que interessante o texto bíblico, né? Como nós estamos lendo aqui, a Neide acabou de nos ler aqui na palavra de Deus. A grande questão é que os olhos, olha só, os olhos destes dois homens, desses dois discípulos, que chegaram na aldeia, foi justamente no momento em que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. O que isso significa? Comunhão. Comunhão, simples. Alguém vai dizer assim para mim, mas pastor, agora não pode. É verdade, agora não podemos ir na casa uns dos outros para partir o pão. Mas, amados irmãos, nós estamos no mesmo Espírito, independente do lugar onde nós estamos, aleluia! Independente se não podemos nos abraçar, não podemos mais visitar os irmãos, eu preciso entender que a nossa unidade, é por isso que é uma reunião de unidade,
a nossa unidade, a nossa comunhão, ela é muito maior do que a questão física. Veja bem, olha só, vou dar um exemplo básico, que todo mundo talvez já passou por isso. Né? Talvez até mesmo na própria igreja. Mas, por exemplo, eu sento com alguém no ônibus, do meu lado, né? E vou fazer um caminho aqui, sei lá, peguei o T5, por exemplo, que passa aqui pertinho de casa. Peguei o T5, fui lá para a Zona Sul, lá para perto do Praia de Belas, ok. Às vezes senta no meu lado 2 ou 3 ou 4 pessoas, rapidinho. E eu não estou em unidade com essa pessoa. Ela chegou ali, ficou ali 4, 5 paradas de ônibus, ele desceu e já sentou outro ao meu lado. Veja bem, então o fato de estar aqui ombreando, ou seja, do meu lado, não quer dizer necessariamente que eu sou um com essa pessoa. Mas, irmãos, aqui eu estou falando com irmãos que estão aqui em Porto Alegre, outros estão em Cachoeirinha. Quem sabe eu estou com a tela aqui resumida, não sei, talvez tem gente até de mais longe, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, neste exato momento, nós estamos em unidade. Estamos no mesmo espírito, ouvindo a mesma palavra e sendo ministrados pelo mesmo Deus. Aleluia! Queridos, é tão tremendo essa questão de que é na unidade, é na comunhão, é no partir deste pão, da comunhão, é que os olhos se abrem. Eu gosto tanto do Apocalipse 3:20, quando Jesus estava falando às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, quando chega no capítulo 3, verso 20, conhecidíssimo texto, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Será que Jesus estava falando só de comida aqui? Com certeza não, queridos. Ele estava falando de comunhão, de unidade, de mesmo espírito, de mesma batida do coração, de estar em unidade, estar junto ali, em nome de Jesus. Então aqui eu começo a entender, querido, que o que faz arder o coração, né, no caminho é, primeiro, a palavra de Cristo. É isso que faz arder. O que faz abrir os olhos para entender as coisas é a unidade e a comunhão. Aqui o texto bíblico, irmãos, não precisa nem de muita exegese para poder entender o que a Bíblia está nos chamando a atenção. E aqui eu concluo esse pequeno devocional, com base em tudo que nós já falamos aqui, irmãos, é que eu preciso aprender a andar 1, 2 ou até mais milhas para que discípulos que estão andando por um outro caminho voltem, saiam do caminho de Emaús e eles voltem para o aprisco, eles voltem para Jerusalém, eles voltem para o lugar que mais tarde o próprio Jesus vai mencionar nesse texto aqui mesmo, lá no versículo 49, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está escrito no mesmo capítulo, né, de Lucas 24, né, no verso 49. Então eu preciso entender que eu devo caminhar algumas milhas para que esses discípulos do Senhor voltem novamente para o caminho. Eu preciso entender também, irmãos, quando eu leio o texto da palavra de Deus, que a genuína pregação do Evangelho, ou seja, a exposição clara da verdade da palavra, é isso que vai fazer arder o coração, em nome de Jesus. Quem convence sobre a mesma batida do coração, sobre a unidade, sobre estarmos compromissados no reino de Deus, sobre nossos talentos, nossas vocações, nossas habilidades, nosso ministério, nosso chamado. Quem faz isso, amado, não é a minha nem a sua palavra persuasiva. Não é. Não é o meu projeto nem o seu projeto. Não é. Não é a igreja mais organizada, com o pasto mais verde, com a melhor estrutura eclesiástica, com os melhores pregadores do evangelho. Não, não, não. Quem faz isso, querido, é o Espírito Santo neste caminho, chamado caminho de Emaús, chamado um outro caminho, caminho oposto. Eu não sei o caminho o nome que você queira dar a esse caminho. Quem faz esta obra é o próprio Senhor, através da genuína pregação do evangelho. Queridos, é através, sim, da nossa oração e dessa exposição clara das verdades do Evangelho que os discípulos do Senhor, eles vão deixar o caminho de Emaús, vão entender a comunhão e retornarão em nome do Senhor Jesus em tempos de complexidade, em tempos de pandemia, em nome do Senhor Jesus. Amados, essa é a nossa reflexão aqui, né?
estamos passando um pouquinho do nosso horário previsto, mas a nossa reflexão nesse tempo, nessa reunião da unidade, eu quero fechar com esse texto, dizendo que somos todos os dias desafiados, em nome de Jesus. Talvez fácil, na nossa ótica, não seja, mas quando nos deixemos ser usados e ministrados pelo Espírito de Deus, eu creio que aí sim nós conseguiremos, sem dúvida nenhuma, atingir o plano, o propósito e os projetos de Deus. Antes de nós orarmos, intercedendo aqui por pedidos, por propósitos, eu queria, irmãos, que nós tivéssemos um tempinho nosso de oração. Como eu gostaria de, nesse momento, poder dar as mãos para vocês e a gente poder orar em roda aqui, né? Orar em unidade, assim, de mãos dadas. Não é possível. Mas eu sei que o nosso coração está em unidade nessa noite. Nós estamos no mesmo espírito essa noite. E isso anima, isso me dá alegria. Me dá alegria de poder termos um tempo de unidade aqui, irmãos, apesar do distanciamento. E eu gostaria, nesse momento, queridos irmãos, de pelo menos fazer esta oração com esses dois enfoques. O primeiro, eu quero dizer a você que está aqui nessa sala, não sei quantos temos aqui que talvez estão se achegando, ou que talvez até já estão caminhando conosco aí há bastante tempo. Escute, querido, você está num encontro familiar, sinta-se parte. Você é muito bem-vindo. Deixe que todo sentimento diferente, que não seja o sentimento família, de unidade, esses sentimentos que talvez não procedem de Deus, deixe esse sentimento de lado. Como família, irmãos, nós somos diferentes uns dos outros, é verdade. Mas eu quero declarar aqui profeticamente em Cristo que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos afasta. O que nos une é Cristo, e Ele é muito maior do que os meus sentimentos, os seus sentimentos, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, querido, que você faz parte, que nós queremos andar em unidade aqui, em nome de Jesus. Então, esta é uma das orações que eu quero fazer aqui essa noite. A segunda oração que eu quero fazer, começando em mim, Senhor, cria em mim, Senhor Jesus, um anseio pelas vidas, pelas almas. Dá-me paixão, Senhor amado, pelas pessoas. Dá-me, Senhor amado, um coração realmente entregue, submisso, ó Deus, atento, Senhor Jesus, aos discípulos do Senhor. Porque o meu chamado, o seu chamado, querido irmão e irmã, é ide e fazer discípulos. Nós não temos um chamado para encher a igreja, nem ter a melhor ou a maior estrutura. Fomos chamados para fazer discípulos do Senhor. Eu gostaria que nós orássemos nesse sentido, em nome de Jesus. Queridos irmãos, feche seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos ter esse tempo de oração. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eu quero, enquanto oro aqui, querido, quero que você ore aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Santo, Senhor. Bendito, Pai. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é eterno. O Senhor é maravilhoso. Enquanto, Senhor amado, essa noite, Deus querido, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, papai. Aqueles que não se sentem parte, Senhor, aqueles que se sentem, às vezes, deslocados entre nós. Eu oro, Senhor amado, agora, pedindo que Teu Espírito Santo, Senhor, coloque, Senhor amado, sobre nós, ó Deus, aleluia. Esse sentimento, Deus, de eu pertenço, aleluia. Eu não sou um espectador, eu não sou multidão, eu não sou apenas alguém que está olhando alguma coisa, eu faço parte em nome de Jesus. E se há sentimentos aqui, papai, nessa noite, que não se sente parte, que se sente afastado, Deus, eu peço que Teu Espírito Santo comece agora a fazer arder o coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, faz arder o coração nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor, faz arder o coração, Senhor, queima o coração, papai. Não por causa, Senhor, da minha palavra persuasiva, não por causa, Senhor amado, ó Deus querido da igreja, Pai, porque o que faz arder o coração é a Tua própria palavra. A palavra de Deus que faz arder o coração.
É o genuíno evangelho que faz arder o coração. E nós oramos aqui nessa noite, papai. Faz arder, Senhor, o coração, papai. Senhor, chama de volta, pai, aquele que está se sentindo afastado. Traz de volta o coração daquele discípulo, ó Deus, que já não se sente mais engajado. Não se sente mais, ó Deus amado, como parte importante, como peça fundamental, importante. Ó Espírito Santo de Deus, traz o coração, papai. Faz arder o coração essa noite. Aleluia. Faz arder o coração essa noite, papai, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, se mova de forma plena, de forma total. Senhor, quem sabe aqueles, ó Pai, que estão aqui essa noite, mas se sentem parte, se sentem que fazem parte. Aleluia. Pai, o Senhor está nos chamando, então, para buscar os teus discípulos. Aqueles que estão andando por caminhos que não são os caminhos que eu determinei, que eu os convoquei, que eu os desafiei. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, papai. Não fomos, nós somos chamados para andar em unidade, na mesma batida do coração. Aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, traz, ó Deus amado, esse sentimento no nosso coração, Pai, de que eu devo, em nome do Senhor, cumprir o chamado que Tu estabeleceu sobre mim. E o Teu chamado é simples, papai. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, papai, enche o nosso coração da tua presença, Senhor. Enche o nosso coração dessa paz que excede o entendimento e que guarda a nossa alma e a nossa mente em Cristo Jesus essa noite. Oh, Deus, eu tenho uma chamada. Senhor, nós temos uma chamada, nós temos uma vocação, nós temos, ó Pai, uma incumbência, nós temos uma missão, papai. Aleluia! E nós não abrimos mão daquilo que tens feito, Senhor amado, daquilo que tens falado. Aleluia! Em nome do Senhor. Aleluia! Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Vamos declarar juntos isso? Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Amém.
Amém, queridos? Aleluia. Que a doce paz de Jesus nos conduza sempre, hoje e sempre. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que nós tivéssemos ainda um tempo de oração, de intercessão, querido, em nome do Senhor Jesus. Gostaria, irmãos queridos, que se alguém tem algum pedido específico, especial, que gostaria de fazer, que pudesse, nesse momento, abrir aí o microfone, ou então, melhor ainda, né, para não ficar bagunçado, colocar no chat, e a gente pode, juntos aqui, então, estar orando e intercedendo pelos pedidos. Eu vou pedir para a Cris ali nos ajudar, se quiser, um pedido especial, um pedido específico, irmãos, pode colocar aí no chat. Aí sem problema nenhum, certo? Ou ainda, se alguém prefere aí, faz um gesto aí com a mão aí, tá bom? Para que a gente possa estar em oração nesse momento. Aí, a Thelma já está pedindo aqui oração, nós vamos orar pela Thelma em nome de Jesus. Irmã Ilza também, né? Vamos estar orando em nome do Senhor. Irmãos queridos e amados, eu vou me manifestar depois, oficialmente, mas já vou dando o aviso aqui, irmãos, nós não teremos a ceia domingo, agora dia 2 de agosto, tá? Nós estamos aguardando novos decretos, não sabemos se vai acontecer. Hoje, inclusive pela manhã, tivemos uma reunião com o Gustavo Paim, que é o atual vice-prefeito, né, da cidade. Fizemos uma reunião dos pastores, aqui se reuniu, inclusive tinha participação de deputados e vereadores. E a informação é a mesma, não há previsões, né? Então, vamos esperar, vamos orar por esse assunto, em nome de Jesus, tá bom? É um assunto realmente que precisa da nossa oração, da nossa intercessão. Se alguém quer abrir o seu microfone aí para fazer menção, senão nós vamos orar, né? Eu vou pedir assim, se for possível, Cris, que de repente a gente coloque depois todos os nomezinhos assim, né? Pode ser aquele, né? Na listinha para a gente, fica lá naquele data show lá, naquela página principal lá, a inicial, e aí nós vamos orar. E nós vamos louvar a Deus, irmãos. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque eu preciso fazer isso de novo, na verdade. Preciso fazer, né? De novo, aí mais um outro pedido chegando aqui, né? Vamos lá. Quarta passada, há uma semana atrás, que vocês estiveram aqui conosco na sala, lembra que a gente iniciou bem diferente? A gente iniciou intercedendo, a gente mudou né, a ordem. Porque primeiro que eu estava um pouquinho assim, eu confesso a vocês, irmãos, estou em família, né? Posso falar aqui, né, irmãos? Apesar que está sendo gravado, pode ser usado contra mim depois no tribunal, mas tudo bem. Eu estava chateado, irmãos, quarta passada, estava mesmo. Quando eu soube ali que o Martim e a Elisa tinham sido acometidos, né, testado positivo para o Covid, eu acho que todos nós ficamos. Eu até disse comigo mesmo, como é que eu vou fazer essa reunião hoje? Pensei comigo. Aí na hora assim, eu disse, não, já sei, nós vamos começar diferente, nós vamos começar em oração, para que Deus possa nos dar graça e força, né, para a gente poder fazer a oração, fazer a reunião. E eu louvo a Deus, porque se na quarta-feira passada, irmãos, nós estávamos pedindo a Deus, hoje, aqui está o Martim e a Elisa com a gente, glória a Deus, que testaram positivo, passaram por essa intempérie aí, né? E hoje estão aí, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu preservaste e tens preservado, né, a saúde de nossos irmãos. Depois, eu soube que a Magda passou por isso. Eu vi lá no grupo do coral, lá que ela postou também, né? Mas eu não vou falar muito, irmãos. Já tornou público porque ela já se manifestou no coral. Porque depois ela disse assim para mim, pastor, eu quero testemunhar. Eu disse, então tá bom. Então vou deixar ela fazer isso. Eu não vou fazer isso, não. A Magda vai fazer isso depois, assim que ela chegar aqui de volta no Brasil. Amém, queridos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Ótimo, obrigado, Cris. Já está lá compartilhando a tela. Eu vou pedir então, assim, irmãos, que a irmã Marli, né, abra o seu microfone, em nome de Jesus, e ore pelos 3 primeiros irmãos ali, né? Os 3 primeiros pedidos, que é a Ilza,
A irmã Ilza, a Thelma e o pai do Renan, irmão João, né? E também pelo trabalho. Então, eu vou pedir para a irmã Marli, tá bom? Abrir o microfone e fazer esta oração. Depois da irmã Marli, eu vou pedir para o Rogerinho, orar pelos outros 3, que é a cunhada da Kelly, né? A Fabiane, né? Fez o teste já do Covid, né? Está aguardando. Pela pastora Rosa e pela Viviane, né? Que está adoecida. Então, primeira oração pelos 3 primeiros nomes, a irmã Marli, e a segunda oração, o Rogério, pelos últimos 3 nomes, então, ali, por favor. Podem abrir os microfones de vocês aí, meus irmãos. Pode orar aí, irmã Marli, pode orar. Deu um probleminha aqui. Querido Deus, na tua presença nós nos colocamos neste momento, ó Pai, pedindo, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida da irmã Ilza, sobre a vida do pai do irmão Renan. Pai querido, o Senhor tem visto as necessidades, o Senhor sabe o que eles precisam, também da Thelminha. Senhor, tu conheces os problemas, as dificuldades, as enfermidades. Tu és o Deus que ajuda e socorre no momento que nós mais precisamos. Venha o nosso socorro, Senhor. Nós confiamos na tua presença. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está escutando a nossa petição. Entregamos as nossas súplicas a Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui cultuando, Senhor, como família, em unidade na Tua presença. Nós queremos Te agradecer pela Tua misericórdia, Jesus, pelo Teu grande amor que tem tido para conosco, nesse tempo, Pai, que estamos passando por essas dificuldades, por essa pandemia, mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Jesus, pelo nosso pastor, obrigada pela nossa igreja, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão orando conosco neste momento, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco no decorrer desta noite, que o Senhor seja presente na vida de cada um de nós, Pai, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, as necessidades de muitos que nós nem mencionamos aqui, Senhor, mas o Senhor conhece as dificuldades de cada um. Paizinho, abençoa os lares, as famílias, Senhor. Deus encontra com os hospitalizados, com os nossos irmãos que estão doentes, que estão necessitados. Tem muitas pessoas já sofrendo de depressão. Senhor, tu sabes que as pessoas muitas vezes esquecem que há um Deus, um médico dos médicos, e nós te louvamos por essa confiança que temos em ti, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença nas nossas vidas. Pai, abençoa as nossas vidas, enche-nos do teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo, ser renovados em ti, Senhor. Nós aguardamos a tua volta, Senhor. Queremos estar prontos, preparados para o dia que tu nos chamar, Senhor. Agora, como igreja, nós oramos por todos esses pedidos de oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós concordamos, Senhor, com a oração da tua serva, irmã Marli, Senhor. Sim, Senhor. Nós continuamos a ti clamar, Senhor, porque o Senhor continue, Senhor, a operar em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Querido Senhor, obrigado, Senhor, pela comunhão que temos com teu Santo Espírito, Senhor, por causa do teu sacrifício, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Senhor, que abriu esse caminho maravilhoso, Senhor, ao Pai, Senhor. Pai querido, em especial também queremos continuar rogando ao Senhor e te pedindo, Senhor, pela Fábio, Senhor. Oh, Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, sustenta a vida dessa menina, Senhor. Sustenta, Senhor. Pai, eu peço também, em especial, pelas suas filhas, Senhor, que precisam tanto da mãe, Senhor. Aleluia, Pai. Visita, nós te pedimos, Pai, sustenta a sua vida. Ó, Pai, diminui, sim, o efeito
dessa bactéria, desse vírus, Senhor, que ela está passando dessa enfermidade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, também, querido Senhor, pela tua serva, Pai, querida pastora Rosa, Pai, é uma mulher valorosa que o Senhor levantou, que aceitou o teu chamado, Senhor, e, Pai, ela, Senhor, tanta ministração a ti, Senhor, ela fez, tua palavra, Pai, pregando, exortando, Senhor. Deus Todo-Poderoso, neste momento nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar visitando ela agora no leito, Senhor, confortando o seu coração, Pai, afofando, Pai, a sua cama, Senhor, trazendo conforto, Senhor, lembrando a ela, Pai, de tudo que ela fez para ti, Senhor. Em nome de Jesus, também seus familiares, Pai, possam estar com a sua fé renovada no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te pedimos, segundo a tua vontade, Pai, a restauração da tua serva para a glória do teu nome, Senhor. Nós rogamos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Querido Senhor, também pela Viviane, Senhor, nós rogamos ao Senhor, fazemos menção, Senhor, na tua presença, Pai querido, pela vida dessa mulher, Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja visitando seu coração, visitando seus familiares. Pai querido, Pai, falando o coração da tua presença, da tua graça a ela, Senhor. Que possa estar visitando a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus, visitando os seus sonhos, para que ela possa estar sendo restaurada, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor. Aleluia, Pai, porque realmente a tua palavra, Pai, a tua mensagem não está limitada, Senhor. Não está limitada, porque teu é o poder, Pai, ontem, hoje e sempre, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. A terra, os céus, as vidas, Pai, estão em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Claro, como aqui o Zoom é limitado, a gente não consegue, às vezes, ouvi-los, mas eu quero me colocar à total disposição de vocês para esclarecimentos, para qualquer coisa que nós conversamos hoje aqui. Nós somos família, né, irmãos? Então, vocês têm total liberdade, né? Pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar, quer marcar para conversar, né? Pastor, não entendi isso. Estamos aqui para a gente realmente conversar e estarmos juntos. Tá bom, queridos? Bom, vamos tirar foto, né, Cris? É isso aí, ó. Já estou aprendendo, já aprendi como é que se dá com essa igreja nova agora, que a gente tira foto todos os cultos aqui na igreja nova, né, irmãos? Então vamos abrir o videozinho, né? E vamos lá, vamos tirar um retrato aí. No final, vou fazer um álbum de todos os cultos que a gente teve. E vai para a nossa história depois, hein? Vai lá no nosso livro do centenário. Com certeza. Sorriso bonito todos, prontos? Feito, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado, queridos irmãos. Encerramos o nosso culto aqui, estamos despedidos. Pode abrir os microfones aí, né? Para dar um abraço virtual e um beijo virtual nos irmãos agora. Um abraço a todos vocês aí. Abraços. Todos. Deus abençoe. Até a próxima. Ana. Abençoe a tia família. Obrigado, Thalia, Martim. Oi, Maricota. Amiga. Deus abençoe. Oi, Marli. Salve, Lidiane. Oi, Carmen. Emerson. Boa noite. Boa noite. Olá, oi. Descanso, fique com Deus. Oi, Alda. Oi, oi, querida. Oi, amiga. Aldinha, Juli, Carmesita, Luiz. Oi, Cris. Oi, Kelly. Ana, Isa. Oi, Renan. Gustavo.
Alicinha! Tem que falar todo o nome, todo mundo. Mãe, Kelly. Oi, mãe. Pastora Lívia, parabéns. É Martim. Obrigada. Fala, Felipe. Martim, Irmão Martim. Meu Martim. Oi, Cristian. Vamos falar com a Dani. Oi, tudo bem? Oi, Martim. Boa noite, pastor. Boa noite, Cris. Abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Dani. Dani da... Oi, Ana Maria. Dani. Beijo, Dani. Pastora Maria. Aí, Oi, Dani. Dani. Claudemar. Tá fechando a igreja, irmão Claudemar? Vamos lá, vamos Oi, lá. Dani. Aí, Marcos. Caneco da Marquinhos. Oi, Elisa. Oi, pastora Lívia. É a Cris que fecha a igreja agora. Ah, dona Ana linda. Bel. Pastora Lívia. Oi. 43 janelas. Ó, pastora Lívia. Eu só venho de relâmpago. Isso aí. Paz, queridos. Deus abençoe. Paz, pastora. Tchau. Pastor, do meu lado. Tá aqui. Ele falou, agora tenho que aparecer aqui. Beijo, Cris. Tá feliz, Cris. Marli? Aniversário aí, Marli. Não, é gordura mesmo. Ai, coisa boa. É a tal de gula. Ai, que delícia. Ô, Marli, a pastora Lívia que fez aniversário e tu que tá comendo torta. É, Ô, Marli, meu marido tá fazendo um caldo de ervilha aqui, Marli. Ai, que delícia. Boa. Mestre Cuca aqui tá fazendo caldo de ervilha. mas os irmãos aqui fizeram a festa para mim, né, irmã Lídia? Isso. Os irmãos fizeram a festa aqui. Parabéns, pastora Lívia. Deus abençoe. Obrigada. Pastor Raí. Paz, pastor Raí. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Santa Catarina, para vocês. Boa noite, irmão. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite. Boa noite. Oi, Thiago. Beijo, Cris. Santa Catarina. Paz, Cris. Tchau, boa noite.